Amores, como vocês podem ver, eu estou fazendo esses vídeos mais curtos, porque tecido conjuntivo ele é muito grande, então eu é, é, deixei em partes, tá certo? Eu consegui compatibilizar e compartimentalizar os conteúdos, tá certo? Beleza? Então, vê só. A gente vai falar agora sobre tecido adiposo. E eu elenquei algumas características aí interessantes para vocês, tá? Veja bem, coloquei que o tecido adiposo ele é altamente vascularizado, bem diferente da epiderme, né? Que não tem vasos e existe uma característica que a gente também comentou que é aneural. O tecido adiposo ele apresenta vasos sanguíneos, né, capilares, vênulas, veias, artérias, e também você vai encontrar uma condição muito interessante. Ele se apresenta também com grande quantidade de substância intercelular, que é a matriz. Tá certo? A terceira propriedade e a terceira característica é que o tecido adiposo está relacionado ao armazenamento de gordura. Amores, é uma das principais características celulares do adipócito. Tá certo? O indivíduo que tem obesidade mórbida, aquele indivíduo que tem 300 quilos, 250 quilos, 350 quilos, aquele indivíduo que tem toda essa quantidade de gordura, ele não ele não aumentou a quantidade de células, pelo incrível que pareça. Aquela camada lipídica dele, ela não aumentou a quantidade de células de adipócitos. O que acontece é a quantidade de gordura que é armazenada, de triglicerídeo que é armazenado dentro da célula. Beleza? Então, aquele indivíduo que tem, vamos supor, 200 milhões de células quando ele tinha 90 quilos, quando ele chega aos 300 quilos, ele tem a mesma quantidade de células. Alguns citopatologistas, alguns fisiologistas acreditam que essa característica é como se fosse se a célula estivesse apresentando um processo de inflamação. Então ela consegue aumentar a quantidade de gordura que é armazenada dentro dela. Tranquilo? Olha lá. Eu coloquei funções. Apesar de todas essas características e de você observar que a obesidade é um problema de saúde há muito tempo, né? Eu estava até assistindo um documentário, foi uma reportagem, que eu já havia lido um artigo mostrando a quantidade de pessoas obesas nos Estados Unidos. Gira em torno de 1/4 da população norte-americana. Olha aí, gente, é muito grande. Você tem 1/4 da população norte-americana que está acima do peso, né? Então eu coloquei aí, funções. A primeira é reserva energética. Se você observar a condição energética de um lipídio em relação ao carboidrato, o lipídio ele armazena 2,5 vezes mais energia do que um carboidrato, né? Aí muita gente pergunta, mas cabeça, por que no processo evolutivo a condição da obesidade ela é um prejuízo à saúde? Vê só, se liga no seguinte: nossos ancestrais eles passaram por um processo muito difícil em relação à escassez de nutrientes. Então, ao longo de milhões de anos, os nossos corpos, ou melhor, os nossos ancestrais, eles conseguiram se adaptar de tal forma que o alimento que eles estavam ingerindo, principalmente a base de carboidrato, glicose, se transformava em gordura. O problema hoje da obesidade é porque nós temos uma disponibilidade de alimento muito grande, principalmente de carboidrato. Se você observar direitinho a célula ela recebe glicose, a insulina ela auxilia essa entrada de glicose, a glicose ela passa para a célula, é metabolizada, é transformada em energia. Mas se a célula começa a sintetizar só a energia ali, ela morre. Ela armazena na forma de ATP. Cada célula armazena em torno de 1 bilhão de moléculas de ATP.
Mas parou por aí? Não. Se existir uma quantidade maior de glicose, a célula vai formar glicogênio. O glicogênio, como a gente já viu, é um polissacarídeo, tá certo? É um polissacarídeo de reserva energética. Então esse polissacarídeo ele vai ser armazenado tanto na musculatura, nos miócitos, quanto no fígado, nos hepatócitos. Parou por aí? Não. Se tiver glicose ainda, glicose é como se fosse uma nota de 100 reais. A célula não vai rasgar e jogar fora, né? Não vai fazer isso. Ela tem toda uma condição metabólica para ir guardando. Então, quando forma ATP, satura a célula, forma glicogênio, saturou a célula. E agora, o que é que ela vai fazer? Se tiver mais, se existir mais glicose na corrente sanguínea, aí os fígados, a partir da suprarrenal, vão transformar essa glicose em gordura e armazenar onde? No tecido adiposo, nos adipócitos. Tranquilo? Então, olha só, gente, como a condição metabólica ela é interessante para o corpo não perder glicose. O indivíduo, ele libera glicose na urina? Sim ou não? Vou te dar um tempo. Não, ele não libera. O indivíduo sã, ele não libera glicose na urina. A glicose é uma macromolécula. Ela não passa pelo filtrado glomerular, não. Ela permanece. Ah, cabeça, mas eu já vi que meu tio, que é diabético, ele libera glicose na urina. É, mas aí você está falando sobre uma doença. Aí você tem um aumento da pressão coloidosmótica, né? E essa glicose ela é forçada a passar. Mas em condições normais, não. O que é que a gente libera na urina? Água, sais minerais. Tranquilo? Beleza? Então fica essa dica aí para vocês. Ó, isolamento térmico. Imagina alguns mamíferos que vivem no Ártico. Um urso polar. Uma ursa. Ela parindo. Gente, o ursinho ele sai de uma temperatura em torno de 35 graus Celsius. E ele pode chegar a uma temperatura de menos 40 graus Celsius. Cara, é muito frio. Quem é que vai suportar isso? Quem que suporta? Quem que promove essa estabilidade térmica? Tecido adiposo. Tá? Outra dica interessantíssima. Qual o tamanho de um panículo adiposo em um bicho como esse? É 15 centímetros, é isso aqui, gente. É muito grande. É por isso que ele consegue hibernar. Ele consegue comer, se alimentar bastante, ingere muito alimento, forma essa reserva de gordura e passa ali 2, 3, 4 meses hibernando. Né? Porque o corpo vai consumindo aquela gordura que está ali armazenada. Tá certo? Olha lá. Proteção contra choques mecânicos. Importantíssimo, né? Importantíssimo isso aqui. Cabeça, por quê? Imagine um bicho daquele tamanho. Você dá um soco na costela dele. Você consegue chegar lá na costela? Não, consegue não. É tão grosso que não consegue chegar de jeito nenhum na costela. Tá? Então, e também no nosso corpo viabiliza esse mesmo processo. Tá certo? Produção de calor. Observa que a partir do tecido que se apresenta para a gente com mais mitocôndrias, que é o multilocular, ele tem a produção de calor mais do que energia, mais do que ATP. Existe uma conversão. Em vez de eu encontrar uma produção maior de ATP, eu vou encontrar uma produção maior de calor. Tá? Por isso que crianças recém-nascidos, quando eles estão em ambiente muito frio, quando algumas crianças são jogadas ao léu, elas conseguem sobreviver, porque existe distribuição ao longo do corpo desse tecido. E a partir daí você tem uma condição metabólica interessante, de tal forma que ela consegue manter a temperatura corpórea. Qual a média corpórea da temperatura? 36,5 graus Celsius. Tá certo? Observe que quando você aumenta um pouquinho, meio grau, você já percebe, né? Que tá... Eita, eu tô com febre. Eu não tô muito bem não, meu corpo tá esquentado. Tá certo? Olha lá.
e promove menor densidade aos ossos, né? Imagina se o osso ele fosse formado única e exclusivamente por cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio. Seria muito pesado, seria muito grande, tá? Então essa quantidade de gordura que está dentro do osso promove uma diminuição nesse peso. Tranquilo? Olha lá, outras características que eu destaquei para vocês, tá? Aí você tem um detalhe, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Ó, aqui você tem os adipócitos, tá certo? Células que promovem exatamente a entrada dessa gordura e o armazenamento, né? Existe até uma cirurgia, né, que é chamada lipoaspiração, já matou tanta gente essa lipoaspiração, né, que é feito normalmente por profissionais que não são credenciados, que não têm essa habilidade para tal situação, tá certo? Então, um perigo gigantesco, porque quando o médico ele está colocando aquele, eu não sei se vocês já viram, um duto, é um cano de aço bem longo, ele fica puxando, ele fica colocando e tirando do abdômen do indivíduo. Se você colocar aí na internet, aparece lipoaspiração. É muito interessante. Então o cara tem que ter habilidade para isso. Se a pessoa não é um especialista, realmente o paciente ele corre risco de morrer. Tá certo? Porque no momento que ele está fazendo esse movimento, ele pode perfurar uma alça intestinal, né, ou várias alças intestinais, ou até mesmo algum órgão, e com isso levar o paciente a óbito, tá? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês, lembra que eu havia falado sobre tecido unilocular e multilocular? Eu falei sobre o multilocular, tá? Então aqui eu destaquei algumas características. Ó, vê bem, deixa eu colocar aqui meu pilotinho para vocês acompanharem bem bonitinho, tá? Vê bem. Então, unilocular é chamado também de gordura branca ou amarela, tá certo? Simples desse jeito. Síntese de leptina é o tipo de substância que vai diminuir a tua vontade de se alimentar. Pessoas que têm distúrbio nesse tipo de hormônio comem demais porque não sentem a saciedade. Tá? A pessoa quando fica muito preocupada e começa a comer muito é porque você tem a diminuição desse tipo de hormônio. Tá? Então, ó, como eu destaquei aqui para vocês, corta o apetite. Né? Formação a partir do 5º ou 6º mês de vida, tá certo? Tranquilo? Promove reserva, isso aí a gente já viu. Olha lá, gente. Por que é chamado unilocular? Simples, meus amores. Olha lá. Observe que existe só um local, uma estrutura de armazenamento da gordura. É só uma. Olha aqui, ó. Você tem um triglicerídeo, né? Ó, é só aqui, ó. Vê bem como a reserva de gordura é enorme, tá? O núcleo fica aqui espremidinho, ele fica aqui espremido, tá? Membrana plasmática, que a gente já viu, citoplasma também. Olha o citoplasma aqui, ó. As organelas ficam espremidas, tá? Tranquilo? Beleza? Multilocular é chamado também simplesmente por gordura marrom. Essa coloração mais escura é em virtude de quê? Eita, fica tocando toda hora. Isso é por isso que eu não gosto de zap essas coisas. É um zoado da gota. Sabe que cavalo do campo. Ó, brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos voltar. Tá? É por causa da quantidade de novo. É por causa da quantidade de mitocôndrias que você encontra na célula. Tá? Agora, por que multilocular? Porque você tem várias áreas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá bem bonitinho. Tá bem descrito, ó. Você tem várias áreas de armazenamento de gordura, ó. Multiloco, né? Vários locais. Tranquilo? Olha, aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Unilocular, eu só tenho uma área de reserva. Multilocular, eu tenho várias. Com várias bolsas e núcleo característico. É exatamente o que acontece, né? Aqui você tem um núcleo mais denso, ele maior, mais visível, bem bonitão. E aqui não, ele está bem espremidinho, tranquilo?
Gera calor, isso aí a gente já havia falado, por proteínas chamadas desacopladoras. São essas proteínas que vão viabilizar exatamente uma conversão. Em vez daquela célula ela estar produzindo mais ATP, ela vai produzir mais calor. Então essas proteínas são chamadas simplesmente, por dar uma olhadinha aqui que eu coloquei com muito carinho, ó, termogenina, tá? Que você encontra aí dentro das mitocôndrias, tranquilo? Quantidade de mitocôndrias promove a coloração marrom, isso aí a gente já havia comentado, tá? E aqui um tópico, seria interessante você anotar no seu caderninho, que gera mais calor que ATP, outra coisa que a gente vinha destacado, tá? Olha lá, continuando aqui. Então tu tens tecido conjuntivo adiposo ainda, a gordura não localizada presente em filhotes de mamíferos e mamíferos polares. É aquele exemplo que eu havia falado para vocês, que eu havia destacado, né, da distribuição exatamente dessa quantidade de mitocôndrias dentro dessa célula, né, multilocular. E com isso, paixões, ele viabiliza uma distribuição maior de calor, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, sabe o que é? O urso polar, ele tem uma estrutura, a condição evolutiva é muito interessante. Ela é simplesmente fascinante, né? Porque o urso polar, ele tem um pelo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui você tem o adulto, aqui você tem um filhotinho, né? Tão bonitinho, né? Meu Deus, coisa mais linda, meu Deus do céu. Ó, ele bem bonitinho aqui, né? Então, o pelo, ele é oco. Então, na proporção que essa luminosidade ela entra, ela chega até o animal, ela passa, né, ao longo desse pelo e chega exatamente na sua epiderme. E você tem uma coloração mais escura. Então, o que é que isso vai promover? Vai viabilizar o aumento da temperatura corpórea do bicho, né? Impressionante. Tinha que existir toda uma habilidade, né, da natureza para esses organismos para adaptação num ambiente tão frio, cara. Imagina menos 40 graus Celsius, menos 50 graus Celsius, né? Então isso aí é uma coisa simplesmente impressionante. E o que acontece também com os bebezinhos aqui que eu coloquei, ó, os dois bebezinhos aí que apresentam vários tipos de vários locais de distribuição desse tecido adiposo, tá certo? Então, observe que a pessoa adulta ela tem a gordura localizada. O homem ele tem uma gordura mais localizada no abdômen, né? No nosso abdômen ele tem uma condição de armazenar mais gordura. Na mulher é mais nas pernas, na nádega, debaixo do braço, né? Então tu tens aí uma condição da gordura localizada, tá? Então é mais uma aulinha aí pra gente sobre tecido conjuntivo adiposo, falando todas essas características. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Vai armazenando, vai procurando colocar esse conteúdo no teu caderninho, tá? Porque é muita coisa. Procure escrever bastante, que você vai fixando, vai montando aquelas aulas do jeito que eu sempre faço no quadro para você, tá certo? Beleza? Então fica com Deus. Um abração e a gente vence, tá? Falta pouco pra gente estar pertinho. Abração. Fica com Deus.